imediatamente quando você fala isso, quem tá vendo do outro lado se coloca assim, onde eu tô? Fora disso. Então, beleza, isso não é para mim. E é. A arte como manifestação humana, ela deveria ser deliciosamente saboreada por todos os seres humanos. Mas uma parte desses seres humanos fazem questão de falar numa linguagem que põe Cria uma 99% barreira. fora disso. Olá, eu sou o Elson Moura e esse é o Açúcar no Alho. Você já sabe que o Açúcar no Alho não tem nada a ver com culinária desastrosa. Aqui o tempero é arte, cultura, atitude e um pouco de excentricidade, como o açúcar no alho. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Moura e esse projeto conta com o apoio da Drimo, a marca do Fantasminha que chegou para ficar. É uma marca que une qualidade, estampas exclusivas e tiragem limitada. Dá uma olhada lá. Drimo. E o convidado de hoje tem tudo a ver com o que o canal se propõe. Nosso amigo multiartista, Zota Coelho. Ô Zota, um dia desse eu estava conversando com uma pessoa e ele me contou um caso, no mínimo, interessante. Ele me disse que nunca ouviu o nome dele pronunciado pela mãe dele. O cara já nasceu com um apelido. Então eu fiquei pensando, você já ouviu o seu nome pela sua mãe ou o Zota faz parte já da sua criatividade? Você alugou um triplex na minha cabeça aqui agora, viu? Rapaz! Marzótenes! Vem aqui agora! Nunca ouviu, né? É um luxo que eu não tive. Bem que nunca ouviu, né? Senão É seria porque uma todo bronca mundo é sempre certa, assim, né? A mãe chama pelo apelido carinhoso. Quando né? usa o nome inteiro. Tipo assim, como era o seu apelido? Não tinha apelido, cara. Faz de conta Não que me você lembro. tinha. É o Cinho. É o sim, talvez. Elcinho. Elcinho assim, mas quando fala Elson Moura, aí azedou. Quem é esse que tem nome Pior é o composto? meu que tem André 5 Vitor. nomes, né, cara? Aí você vê como é que É é. quase um nome lá da família imperial. Imperial, né? Nome nobre, cara. Nome, putz. Boa. Agora, Marzótenes, eu acho que dá tanto trabalho falar meu nome todo, que deixa o esporro para só o complemento. Não cara, nunca ouvi. E Não você lembro. acha que a sua criatividade hoje em dia já veio desde família? O cara botar De onde saiu Marzótenes? Marzótenes, cara, Marzótenes. segundo me consta, meu pai queria que o nome fosse Zóstenes, por causa de nome de alguém, Aí algo assim. faria uma diferença danada, né? Pois é, porém, todos os meus outros 11 irmãos, É um time completo, então. meus 11 irmãos começam com M. Minha mãe é Maria, meu pai é Manuel. Eu acho que eles tinham um complexo de nome simples e desceu o aço em nós. Aí só entra assim, Marzótenes é Pinto perto Dos outros. dos outros. Melhor nem perguntar. Melhor agora, né? não, Deixa pra lá. vamos poupar o público. Vamos lá. Aí para ter M também, Zóstenes virou Marzótenes. Marzótenes. Criativo. Eu costumo dizer que assim, se alguém com o nome Marzótenes te aplicou um golpe, pode bater lá em casa que fui eu. Saber que é você, porque não existe outro. Não existe outro, cara. O Google, eu lembro que eu perguntava no Google, Marzótenes, você queria dizer tal coisa? Eu não queria dizer Marzótenes mesmo. Eu falei, pois é, você tem problema. Então eu acho que o seu caso é parecido com o da pessoa a qual Possivelmente. Eu nunca tinha já pensado nasceu nisso, com cara. apelido, né, cara? Nunca tinha pensado nisso. E o apelido Zota não é uma contração de Marzótenes. Não Segundo veio? me consta também, Zota era uma pessoa que tinha no bairro e ele era o Zota e eu era o Zotinha, porque a pessoa... Enfim, mas Zota não é uma contração de Marzótenes. Eu imaginava que fosse. Todo mundo, né? Aí fica... Aí as pessoas pensam que meu nome é Marzótenes, mas é Marzótenes. Entendi. Enfim. Quando você aprendeu a escrever seu nome, você estava alfabetizado recentemente. Eu já tinha 2 filhos, era casado. Eles te ajudaram, acredito que eles te ajudaram nessa empreitada. Zota, que camisa é essa, cara? Esse aqui é o meu time do coração. É um time de Vitória, que tem uma história incrível, que é um time formador de atletas, mas que só tem 5 anos de existência do time profissional. E ontem, né, dia anterior a essa gravação, ele foi campeão do profissional do Capixaba, né, do estadual. Isso é um feito histórico. História Eu acho que em vencedora, qualquer né? lugar, um time com 5 anos de existência, o profissional, já ter chegado uma vez na final, essa é a segunda vez que chega na final e ganha a final.
eu acho que aí a paixão aumenta ainda mais, né? Eu nunca fui muito afeiçoado a futebol, mas desperta uma paixão interessante. Eu acho que esse time despertou em mim uma paixão que eu tinha reprimida, sabe? De todo brasileiro de futebol, eu nunca fui muito afeiçoado. E tive a honra de fazer para esse time, como é um time local, né? Eu desenvolvi o personagem do time, o mascote do time foi quem criou, o Barba Verde. E aí 2 pontos se conectam, né? Porque também eu criei o troféu do campeonato de futebol, né? Campeonato estadual. Do campeonato estadual de futebol, o capixabão, né? Esse troféu é como o brasileiro, é um troféu único, ele muda todo ano? Todo ano eu faço um. Que massa, cara. Todo ano eu faço um. Eu entreguei. E aí o que foi entregue ontem ao meu time, eu entreguei a coisa de menos de um mês à federação. Então sempre faltando um mês eu entrego para a federação uma nova. Então todos os times que ganharam até agora foram 3, né? Desde que eu comecei a produzi-lo. Tem uma história muito bacana, que é houve uma criação do design da logo do campeonato. E o design da logo insinuava um troféu. Só que é uma coisa bidimensional. E aí eles me contrataram para transformá-lo em algo tridimensional, em algo, né? Então as formas que ele tem hoje para que a silhueta resulte na silhueta da logo foi um trabalho que eu fiz sobre o trabalho dos designers que desenvolveram a marca. Eu acho que isso é um processo de criação muito bacana, sacou? Muito bacana. Que normalmente assim você cria o troféu e sobre a forma do troféu, não raro, criam-se elementos icônicos para a programação visual da marca, né? Do campeonato, no caso. E esse foi um caminho oposto. Criaram uma silhueta e sobre essa silhueta eu criei uma forma tridimensional e todo ano a gente produz uma cópia dele. Exato, o seu trabalho está espalhado pela cidade aí. Muralista, não é moralista não, muralista. É muralista. O pessoal às vezes fala que é grafite, não é grafite, é uma linguagem muito específica. Mas você já fez grafite também. Mas você já fez grafite também. Rapaz, na adolescência eu já fui pichador, que é uma outra expressão urbana, da arte urbana, né? Então você tem o picho, você tem o grafite, que está muito próximo do picho, mas fala muito da linguagem do hip hop, é um dos 3 elementos do hip hop, no caso, né, se não me engano. Até me peço perdão se os termos que eu estou usando não são adequados, mas é um dos elementos de comunicação do hip hop, é o grafite. Então, se o que eu produzo não está dentro da linguagem, então está na linguagem do muralismo. E o muralismo é um afresco, é uma pintura que é pintada sobre uma superfície, uma parede, né? Em área aberta. Não necessariamente, pode ser indoor também, né? Sim. Mas é pintado direto na superfície, na parede. Isso é um afresco. Esse movimento do muralismo começou no México, na década de 70, se não me engano. E derivou dele movimentos como o grafite, e, enfim, o picho. Cada um tem suas histórias e suas peculiaridades muito bacanas. E como é que começou o seu contato com a arte, Zota? Cara, foi um processo muito orgânico. Não me refiro nem profissionalmente, eu digo contato mesmo. Quando é que a arte entrou na sua vida? Pois é, eu acho que isso é um processo muito orgânico e ele depende das condições que você encontra em casa, né? Sou autodidata, estudei até o ensino médio técnico, como no que hoje é o IFES, né, numa escola técnica, na área de metalurgia. Cheguei a trabalhar no setor por poucos anos, mas a minha iniciação, e aí é onde eu entro numa discussão bem interessante. Numa visão muito pessoal, eu acho que uma fração muito pequena dos artistas de hoje surgem do meio acadêmico. A grande maioria dos artistas no Brasil nascem numa papelaria. É na papelaria que a gente tem contato com os primeiros materiais de desenho, com caderno de desenho, o mais pembinha que tiver lá, com folhazinha, gramatura 70, 80 gramas. Folha sulfite, né? O papel sulfite, o lápis de cor. Então, eu entendo que esse ambiente da papelaria, que tem uma em cada bairro, o fato dela ter essa distribuição
tão intensa, todo bairro pobre, bairro rico, sabe? Nem todo lugar tem uma academia de arte, nem todo lugar tem um museu, mas todo lugar tem uma papelaria. E é nesse momento ali em que você começa a ver. Não que necessariamente toda criança que gosta de desenhar vá se transformar num artista, mas o primeiro de contato de todo artista foi ali, da grande maioria. Você acha que isso é um fenômeno brasileiro? Ou você arriscaria dizer que Eu arriscaria dizer que sim, porque tem em outros países, a iniciação artística ela é mais levada a sério do que as meras aulas de educação artística que a gente tem aqui, que eu acho, e eu não tenho envergadura para julgar, eu não sou acadêmico, novamente, né, não falo sobre, não tenho competência para falar sobre a capacidade técnica dos professores de artes das escolas. Mas a sensação que eu tenho pelos adultos que somos é de que o nosso sistema educacional peca na formação do olhar artístico, que é tão bom. É bom porque ajuda a gente no senso crítico, ajuda a gente a interpretar melhor o que está em torno da gente, a ver melhor as coisas, sabe? E nos dá uma capacidade, melhora a nossa capacidade de julgamento. Não é essa, sabe? Eu sou fã da divulgação artística, do ensino das artes acontecer esse dedinho levantado, sabe? A impressão que eu tenho é que desde criança a gente é ensinado que para lidar ou para ser artista ou para admirar a arte você precisa ter uma pós em algum lugar. Eu tenho horror de gente falando de arte, eu sei que aquele cotovelinho, ombrinho levantado, cotovelinho junto, assim, que tal coisa. Essa análise burocrática. Uma coceira, meu amigo, sabe? Porque imediatamente quando você fala isso, quem tá vendo do outro lado se coloca assim, onde eu tô? Fora disso. Então, beleza, isso não é para mim. E a arte como manifestação humana, ela deveria ser deliciosamente saboreada por todos os seres humanos. Mas uma parte desses seres humanos fazem questão de falar numa linguagem que põe 99% fora disso. Certo. Sabe? E voltando lá à pergunta, você se lembra de quê? Você desenhava, você escrevia? Desenhava. Eu dedico muito do meu interesse a uma figura aqui do Espírito Santo, que era o Milson Hicks, né? Que ele tinha ele era cartunista, era um cara multimídia. Nesse termo multimídia se adequava muito a ele. Porque ele era diretor de teatro, ator, mas ele era cartunista roteirista e chargista. Então, na minha infância, eu assisti um programa que ele tinha no noticiário ao meio-dia, e tinha alguns minutos onde ele ensinava a fazer os personagens, né, da minha época, os Flintstones, o Pica-Pau, né? E eu parava o que eu estava fazendo, passava a mão, que ia na hora ali, botava minha canetinha, a borracha, o caneta, o lápis, né? O papel, que a gente teve acesso na papelaria. Assim, quando ele pintava alguma coisa assim na papelaria para comprar aquela canetinha, sabe? Então, aquilo foi muito importante para eu fazer aquela bolinha toda. E a gente tinha que fazer naquele tempo que ele tinha, ele ficava tudo cagado. Aí ficava aquela merda assim, para depois eu botava de lado e ele fazia de novo, pelo desenho que eu fiz. Primeiro faz a bolinha, depois divide. Então, assim, muito desse interesse pelo desenho, que foi por onde eu comecei a produzir arte, foi como ilustrador, foi através do estímulo do Milson Hicks. Você teve a oportunidade de estar com ele? Cara, eu tive a honra de ilustrar a capa de um livro dele, cara. Então, assim, você... Privilégio, me emociona, Nossa, cara. Você tem aquele cara que é um herói, né? Eu, como criança, olhava... Tipo, era Deus no céu e o Milson Hicks na televisão. Sabe? Era um astro pra mim, era um negócio assim. E aí, de repente, eu conheci aquele cara. Eu falei, porra! E aí, de repente, eu estava desenhando com ele. Ele era meu colega de desenho. E, de repente, ele fez um livro e falou, Zota, você ilustra a capa pra mim? Cara, não tem dinheiro no mundo que paga isso. Não tem realização no mundo que paga isso. Então, ter trabalhado aqui no estado, né? Pater, que foi meu grande professor. Antes de eu ser desenhista profissional, fiz um curso de como fazer histórias em quadrinhos. Ele não ensinava a desenhar, ele ensinava como
fazer roteiro, Desenvolver como estruturar layout, como criar uma narrativa, como contar uma história. E aí, no momento, ele é meu professor. Primeiro, aí na hora que eu cheguei, e outra coisa que era legal, porque o Milson aparecia na TV. O Pater, você só via o nome Só dele o no nome, jornal. né? Ele era um chargista do jornal Da Tribuna, Tribuna. né? Histórico, lendário. E aí, de repente, eu encontrei o Pater. Foi até decepcionante. Falei, chifre pra caramba, aquele lemão ferrujado. Falei, cacete, velho. E aí, de repente, eu tô trabalhando com o Pater no departamento de arte do jornal A Tribuna, sabe? E eu ficava assim, velho, você tem noção do que você tá fazendo aqui? Você de um lado da mesa, do outro lado do Pater. Cara, você é um cara privilegiado. Muito, você teve a oportunidade de estar do lado dos seus ídolos, de trabalhar ídolos. com os caras, cara. Oh, meu Deus do céu, o Amarildo, o chargista histórico da Gazeta também, os 2 maiores jornais do estado. E eu me lembro quando um dia eu falei assim, pô, eu vou lá mostrar, né, meus desenhos pro Amarildo. Uma cara de pau. Fui lá na redação do jornal, na recepção, queria falar com o Amarildo. E aí o cara deixou, eu falei, que? Como assim? Pode subir. Falei, da onde? Fácil assim, né? Fui lá com o meu... queria mostrar pra você por atrapalhar o cara no serviço do cara, velho. Onde eu achava que daria pra chegar com aquilo? Não interessa, mas eu tava lá do lado dele. Aí ele olhou, poxa, legal o seu trabalho. E ele já trabalhava com prancheta eletrônica, mano. Já trabalhava? Trabalhava. O cara é um doente mental. A gente tá falando de 20 e poucos anos atrás, né? Ou mais, um pouquinho. Mais, a gente se conheceu há 20... botou mais aí. Isso era 95, 94. Isso era 94, cara. Sabe? E eu lembro que ele é muito filho da mãe. Ele botava no computador dele, era um Mac, né? Ele botava no computador dele um descanso de tela. Era assim, sai sapo. Então ele parava de trabalhar para dar atenção. Dava todos os minutos, sai sapo. Tipo assim. Aí você, mas obrigado. Já entendi. Ele falou, depois que a gente, né, se aproximou, eu tive a oportunidade também de substituir. Eu substituí férias do Amarildo. Do Amarildo também, cara. Cara, isso não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem nada que seja tão valioso para mim quanto essas retribuições. Trabalhar e receber pelo trabalho que você faz é ótimo, é maravilhoso. É o que necessário, né? Mas o coraçãozinho fica aquecido quando você fala assim, sabe? Cara, ele é meu ídolo e hoje ele é meu amigo. E a gente troca ideia, a gente bate papo, a gente passa, tipo, sabe, liga. Pô, vamos tomar uma cerveja? Vamos! Isso é muito legal. Até hoje, apesar de serem 25 anos de trabalho junto, profissional, colega de trabalho, até hoje, quando eu tenho oportunidade, dá vontade de fazer assim, né? Isso é real, né? Eu Isso tenho é costume dele. É muito bom, velho. Zota, eu vi que você faz muitas esculturas, que você já fez muitas esculturas também. Como é que isso surgiu na sua vida, cara? Como é que você deixou um pouquinho de lado a ilustração para começar o 3D? Uma parte do que a gente faz é planejado e é legal planejar, é importante. Mas mais importante, bem mais importante do que isso, é estar preparado para as oportunidades. Então, eu fui oportunizado em inúmeros momentos da minha vida e essas oportunidades foram que geraram mudanças importantes na minha carreira. A maioria delas não foi programada, né? O próprio me tornar ilustrador profissional não foi programado, assim como me tornar escultor. E eu já estava muito desejoso de fazer mudar os rumos da minha carreira, né? E estava muito aberto a essas oportunidades. E na ocasião, olha que interessante, eu participava de um grupo de WhatsApp, um grupo de jovens empresários, né? CDL Jovem, Clube de Diretores Lojistas. Esses jovens empresários montaram um grupo de WhatsApp na cidade. Vitória é uma cidade pequena, né? Em frente a outras grandes cidades do país. Todo mundo se conhece no final das contas. E aí me convidaram para esse grupo, que eu nem sou lá essa coisa de tão jovem e nem tão empresário assim, mas nesse grupo tinha também o prefeito da cidade à época. E a gente discutia a cidade. A proposta do grupo era essa: um grupo de voluntários para discutir a cidade do ponto de vista, na ótica do empresário, na ótica de mobilidade, ver como é que é a mobilidade, porque esse é de interesse de todos,
né? E dentre as questões, mobilidade citei por um dos fatores, né? E dentre as coisas que eles falavam, surgiu o assunto, poxa, todo lugar tem aquela placa bacana, né, nome da cidade, eu amo Começou Salvador. Nova York, eu acho. Começou na Europa, na verdade, né? Amsterdã, se eu não me engano. Amsterdã, né? E aí sempre tem o coraçãozinho e tal. Aí eu me lembro a época, alguém falou assim, pô, o Zota tá no grupo, pô. Faz um trem aí. Eu falei, eu faço. O nome, eu amo Vitória. Eu falei, mas aí todo lugar tem, né? Aí perde a graça. Pô, fazer o quê então? Eu não sei ainda. Pô, bola alguma coisa aí. Aí o prefeito falou, bola um trem aí. Eu sou doido, eu bolo mesmo. Aí eu comecei a pensar eu estava muito envolvido à época, me encantava muito a anamorfose, sempre me encantou muito. Explica pra ele. A anamorfose é a propriedade de uma imagem de ela ser remontada a partir de um ponto no espaço, né? Então, a partir de um ponto, a perspectiva ela fica toda distorcida, a perspectiva só monta a imagem de uma forma a partir de um ponto. Então, você cria um nó no cérebro ali. Ué, mas como é isso? Não estava ali, não era, sabe? Isso não é coisa nova. Em 1500 tem pintura que tem um crânio todo distorcido, que você tem que ficar do lado da pintura e você vê o crânio normal. A pintura toda fica em perspectiva e o crânio fica plano. É um troço incrível. Eu falei, cara, e se eu fizesse o nome Vitória em anamorfose, só que em vez de ser um desenho, fosse uma escultura em anamorfose? Eu falei, cara, eu acho que isso dá. Só que para botar em prática, eu não sabia esculpir a mão. Falei, mas eu acho que é mais rápido tentar aprender esse treino no computador. Aí eu comecei a estudar, eu sou muito focado nessas coisas. Comecei a estudar o Blender, é um aplicativo de software gratuito. Já usei bastante, é um software gratuito maravilhoso. Espetacular, o melhor do mercado. Gratuito. Ainda mais por ser gratuito também. Impressionante. Inclusive teve muitos filmes que foram feitos no Blender também hoje em dia. Sim. Mas na época, eu estou falando de 12 anos atrás, eu acho, ou mais. O Blender ainda era um software bom só, não era espetacular como é hoje. Aí eu peguei e comecei a estudar como fazer o que eu queria, porque você pode fazer um monte de tipo de modelagem orgânica, modelagem mecânica. Mas eu queria modelar aquele troço todo torto que de um ponto eu veria, e eu consegui modelar aquilo. Assim, quando eu entro, sai virando noite, até conseguir um troço meio paranoico. Encarou o desafio. Aí eu primeiro aprendi o aplicativo para depois fazer ele entregar o que eu queria. Aí, pô, tá aqui, olha. E é 3D, né? Aqui fica tudo torto, se eu olhar daqui, vê o nome Vitória. Aí os caras, nossa, que legal isso aí. Faz. Eu falei, eita. Tava só brincando. Porque se eu fiz no computador, depois que ele... assim, rapaz, eu acho que eu me enrolei nesse negócio aí. Porque se eu fiz no computador porque eu não sei fazer ele à mão, e agora que não é fazer à mão, é fazer ele à mão, ele tem 15 metros. Agora quebrou a bicicleta todinha. Já havia o recurso da impressora 3D. Então, só que não existia impressora 3D para um troço de 15 metros. Né? Aí eu falei, caraca. Então eu fui começar a entender como funcionava a impressora 3D, o que ela fazia com o modelo 3D para que ele transformasse em algo físico, né? E decupei esse processo e reproduzi ele à mão. Então é um processo de escultura paramétrica. Eu trabalho com dados do computador que eu trago para a vida real à mão. Então não depende da minha capacidade técnica de abstrair e, sabe? Então eu fiz como uma impressora 3D mesmo, criei lâminas. Foi fatiando tudo. Fatiando tudo. Desenvolvi uma forma dentro do Blender para ele me entregar isso, porque isso não era... não tinha fatiadores. Quem tinha impressora 3D era lá na baixa da égua, você não tinha essas comerciais. A impressora 3D era o preço de um carro, pô. Não tinha acesso à impressora. Então, os aplicativos fatiadores, isso não tinha disponível. Era uma coisa que vinha, quando você comprava impressora, tinha lá. Hoje você compra fatiador, você baixa fatiador, 1 milhão, tudo gratuito, né? Então eu peguei e fiz o Blender me entregar o modelo fatiado, sabe?
Eu criei um sistema de câmeras isométrica, porque a câmera do Blender tem uma graduação. Então eu mudei a gradação da lente para fazer ela ficar isométrica, posicionar no topo da peça, fazer um objeto de corte, e aí à medida que o objeto andava cada fatia, a câmera, sabe? Na época ela se movia também. Cara, mas assim, foi um troço... Deu um trabalhinho isso, Zota. Deu muito, tá? Muita E foi quanto noite de tempo sono. isso, cara? Hã? E foi quanto tempo esse processo de você aprender tudo isso? Ah, tudo mais, pra rapaz, depois... Para aprender a modelar e fazer o molde, uma semana, Uma semana, uma semana cara? e Você meia, tá louco, bicho? uns 10 dias. E aí para fazer, quando ele fala assim, beleza, faz, e eu criar a coisa mesmo, fazer o aplicativo que tinha acabado de aprender, fazer uma coisa que eu não sabia que ele fazia, e não fazia, né? Fazer ele entregar para mim o que eu precisava. Demorou mais uns 10 dias e eu peguei isso, aí, e cara? fiz um modelo. Isso só para modelar. Aham. Aí eu falei, bom, teoricamente funciona, tá aqui. Trocentos mil arquivos. E agora, o que eu faço com isso? Falei, bom, então eu comprei isoporzinho de aquelas bandejinhas de marmita, bem fininho. Peguei um monte, aí calculei a espessura dele, fiz ele reproduzir aquilo para eu fazer um protótipo, né? Então, daquele tamanho ele ficar... Fiz tudo, rapaz, e comecei a cortar aquilo na mão, as laminazinhas. Tive que criar um sistema de guias, porque a lâmina só fica doida, né? É assim, ela não vai se montar no lugar preciso. Então, criei um sistema de guias e montei que... Rapaz, eu quase tive um orgasmo quando... Na hora que eu olhei assim, eu falei, cara, qual é? Eu olhava de longe de Vitória, eu olhava daqui, aonde? Pô, vai com os caras que eu faço a merda aí. Você tem esse protótipo? É isso que eu ia falar, se você tem O ainda... protótipo não tem mais, não. Ele perdeu no meio. Ah, bicho. que Depois isso, que ele cara? ficou bom, você joga pra cima e começa a fazer... Eu tenho um vídeo. Sim. Eu não publico porque eu falo, assim, pelo menos uns 500 palavrões. Que eu tava num estado de êxtase tão grande. Você liga, desliga a educação. Eu falei muito palavrão no vídeo. Tem que... Vem cá, Você ouviu dizer... mais ou menos dessa reunião, dessa ideia ali no WhatsApp, até a inauguração do monumento. Aí foram uns 7 meses. Foi basicamente quase 2, 3 semanas para você aprender toda a parte no computador. E criar teoria eu vou botar 3 semanas. Sim. Entre zero conhecimento de Blender, tipo assim, cheguei, tem um programa, qual Blender? Ali começou. E ter o protótipo pronto. E mais uns 7 meses, aproximadamente, porque aí agora que eu sei que funcionou com a tampinha de marmita, aí eu fui para uma indústria de isopor, né, no caso EPS, né, para produzir o isopor com a espessura e a densidade que eu precisava. Foram carretas de isopor, né, e uma estrutura que é um parceiro meu até hoje, que é uma marcenaria, doidinho, coitado, cara. Tudo que eu invento, esse cara vai lá e fala, não, topo. Meu Deus, criatura. Então ele foi lá, ele disponibilizou a marcenaria dele, 4 andares, sabe? E a equipe dele, e a galera cortando, e máquina cortando, e montando, e ninguém entendendo se aquele negócio, porque a gente estava fazendo com placas. Aí ficava um troço tudo torto assim. Falou, Zota, isso aqui é uma letra I. Eu falei, relaxa, Confia esquece. no processo, confia no processo. Vai aí. E aí na hora que a gente montou todos os blocos, cara, o trem ficou assim. Que massa, cara, que Aí massa. eu falei assim, agora que eu falei assim, você faz monumento? Eu falei, faço, otário. E de lá pra cá eu fiz vários outros, né? Sempre nessa técnica. Aí eu já fiz um de concreto, eu já fiz um de madeira, porque o princípio é o mesmo, aí tudo fica mais fácil. A gente acabou descobrindo um potencial enorme, né? Eu descobri que eu consigo, com essa técnica, pôr em prática absolutamente qualquer forma, em qualquer dimensão. Porque, primeiro, não faço nada sozinho, é sempre uma equipe. Então, eu crio uma técnica, eu crio um design para um monumento de concreto. Eu não sou louco de assumir a parte técnica, né, do planejamento. Então, contrato uma equipe de engenheiro para avalizar. Eu entrego um modelo, entrego a forma, entrego o design, e esse engenheiro vai usar os recursos e o know-how dele para dizer
qual material vai ser feito, qual a quantidade de ferro, aonde entra. Eu converso, eu trato com ele sobre os meus métodos para executar e ele vai dizer quais funcionam, quais não funcionam, né? Então é legal que é sempre assim, a gente testa o limite do outro. Ele é o meu limite criativo e eu o limite da produção, porque tem limites importantes. E limites da segurança, limite de materiais. Então o tempo todo a gente ajusta. A partir do momento que eu crio e é aprovada a ideia, aí agora junto com uma equipe de engenharia, isso vai ser posto à prova. E geralmente alguns ajustes são feitos em forma, em angulação, para que ele se torne algo efetivo, né? Então todo monumento meu tem um engenheiro responsável, né? Tem uma equipe de construção, eu não vou chegar, eu vou construir com as minhas mãos. Eu não abro mão assim, nada é feito sem minha presença, eu não abro mão disso, sabe? E eu vou carregar carrinho de mão se precisar, e eu vou subir no andaime, e eu vou operar a máquina, mas eu não sou louco, por exemplo, de efetuar uma solda, que existe uma responsabilidade técnica, estrutural, muito grande. Então eu contrato um soldador para fazer isso. E o soldador, eu trabalho lá do lado dele. Com confiança no trabalho dele, mas para garantir que o meu resultado, que depende daquela solda, então, né, não se perca, né? E geralmente são dezenas de pessoas que trabalham nesses projetos. Né, que as pessoas podem falar assim, não, o Zota faz isso tudo sozinho. Nem de longe. Nem de longe, não tem como. E isso, a escultura de Vitória, então, foi a primeira que você fez? Foi a primeira, o Vitória 360 graus. Caraca. Mas você já chegou com o pé na porta, né, Zota? Ah, né, cara? Olha só, é uma oportunidade. Tudo é oportunidade, hora, sabe? Cara. Ah, mas as oportunidades aparecem porque você fez tudo certo. Não vejo isso dessa forma. As oportunidades estão aqui ao nosso redor. Você tem que estar preparado tecnicamente para dizer faço ou não faço, né? Quando eu disse topo fazer, eu sabia que eu era intelectualmente preparado para criar uma solução que eu não tinha feito ainda e fiz, né? Mas a gente tem que estar preparado, inclusive, para dizer não, obrigado. Não tenho condição, competência, sabe? Nem hoje, talvez nem nunca, de executar esse trabalho. Essa é a próxima pergunta. Você já precisou dizer não? Eu aprendi, tem um termo que parece muito aquele termo de coach, cara, Deus o livre. Uma merda, mas enfim. Eu aprendi a demitir cliente. Né? Porque a gente, no afã, e isso está muito em mim, sabe, de querer dizer sim para tudo, porque tudo que me parece um desafio, eu perco o sono com vontade de fazer, eu tenho que entender qual o retorno efetivo disso. Então, por exemplo, teve um momento que eu entendi que o trabalho que eu fazia de ilustração digital para agências de publicidade, que foi o meu carro-chefe por mais de uma década, ele estava mudando, entendeu? Então, no contexto do mercado local, que eu sempre trabalhei, né, aqui no Espírito Santo, não estava sendo vantajoso para mim. Então, havia um consumo tóxico do tempo, tudo era... a gente tá num parque, galera. Aí depois ele quer falar que não é doido. Isso é uma referência, e o pior que a galera não sabe que referência é essa. Isso é o barulho que eu fazia quando voltava a fita cassete, cara. Isso pra mim também é nova. É uma piada interna, tão interna que só eu sei qual é. Aí o cara fica do lado. Que maluquice é essa? Deixa eu voltar a fita. Ai, que bosta. Eu já até esqueci o que eu tava falando. Tá bom, tava falando do cliente que você diz não. Você aprendeu a demitir é cliente. isso. E aí o mercado publicitário mudou. Eu estava muito tóxico, eu tô com 55, vou fazer agora 55 anos, semana que vem. Garoto, hein? Menino. Então, assim, eu preciso agora focar mais em trabalhos que não exijam que eu saia virando muitas noites, como eu fazia com muita frequência e amava. Só que eu não tenho mais essa pilha. Pois é, mas aí já Aí eu fui para um lugar onde os prazos de agência é tudo para anteontem de manhã, né? Por isso você tem que trabalhar e tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Quando hoje a arte urbana, né, murais,
projetos como o desenvolvimento de um troféu, desenvolvimento do monumento, são projetos que tomam meses. Uhum. E esses meses são necessários para eu dormir, sabe? Para eu Inclui me uma alimentar. vida, né? Durante Agora, por exemplo, eu almoço. Eu paro para Você dá almoçar. o luxo de almoçar. Aonde? Mas ainda meu coraçãozinho. E outra coisa que eu descobri que eu amo muito, cara. Meu Deus do céu, esse eu tô lascado. Serviço pesado. Igual agora eu tô fazendo uma cascata. Era isso que eu ia te perguntar, cara. Eu tô fazendo como é que uma tá o cascata. processo dessa cascata? Cara, tem uma equipe, é o trabalho mais pesado, né? É a galera mais jovem, sabe? Que tá ali, mas tem muito cimento, tem muito... É 24 horas que você tá na cascata, é sol na moleira, não tem sombra pra nada. E fica onde essa cascata? Ela fica aqui no município da Serra. Mas essa não é a primeira cascata que você faz? Não, é a segunda já. Me É a lembro que segunda. você fez uma... A primeira eu fiz lá em Guarapari, numa Guarapari. propriedade privada. Essa também é uma propriedade privada, só que já é um empreendimento, né? É tipo um hotel fazenda. Então, a primeira, eu modelei as pedras da cascata com cimento. Fiz uma a uma. O cliente aí falou assim, Zota, você faz uma cascata para mim? A gente pensa ali uns 40 segundos, né? Faço. E você já fez alguma? Eu falei, nunca. Mas você faz? Ah, eu faço. Eu faço. Aí o cara falou assim, o Zota é muito doido. Doido é que... Sabendo que eu nunca fiz e ainda faz. Ah, então faz. Eu que sou doido? Acho que não. E aí o cara falou, faz. E a gente fez uma cascata e todo modelado de cimento, as pedras. E pintei as pedras para parecerem essa pedra. Tenho até uma curiosidade. E aí quando ligou a água e tudo caiu, eu falei, cara, que troço incrível, funcionou mesmo, né? E água, eu já até apresentei no meu perfil algumas vezes. E aí tava eu e o meu cliente assim, olhando aquela água. Ele falou assim, rapaz, e isso vai ficar bonito mesmo? É na hora que começar essa água, começar a dar lodo. Aí por dentro eu falei, lascou. Não falei, só pensei, né? Porque eu pintei tudo com uma tinta antifungos. Uma tinta para suportar raios UV e também para não dar. Eu falei, vai sim, vai ficar ótimo. Quando der fungo, quando der lodo. Ele virou as costas, eu corri na loja e falei assim, me dá tinta azul, daquele roxo ali, dá esse daqui. Já criou o lodo. Fui lá e comecei. Aí logo que chegou assim, já deu lodo, ó. Então eu peguei, fiz um estudo de aonde a água passa e como é que o lodo se formaria ali. E fui pintando o lodo. Ele olhou, nem precisa esperar. Eu falei, então, pra mim ter que esperar, pô. Outra coisa que eu notei é que você tem que estar ligado o tempo todo na conversa, no que o cliente está dizendo, nas entrelinhas. Porque muitas coisas não estão claras como o fungo lá, o lodo da cascata. Você tem que estar ligado o tempo todo. Eu acho que isso é muito legal, porque uma parte do que você entrega a gente tem na ideia de que eu estou entregando algo que o meu cliente deseja, mas eu estou entregando algo que eu interpreto que o meu cliente deseja, e isso, entre ser o que ele deseja efetivamente, tem um espaço abissal, sabe? Então, esse ficar ligado no que o cliente quer, primeiro que se ele te procurou é porque ele tem alguma conexão com o que você já produz, isso é bom. Isso é bom. Mas eu não posso me convencer de que eu tenho esse poder, de saber o que ele quer. Então, esse ficar ligado, é óbvio que é importante, mas eu tenho que entender que ele está carregado com todo o histórico que eu trago comigo. Então, o que eu vou entregar para ele de volta é o que eu entendi que ele deseja, somado ao que eu sei, que vai gerar um resultado. Sabe, tudo que a gente produz é fruto do que você já viveu, vivenciou, né? Mesmo que a gente cria, a nossa criação é um conjunto de saberes que você carrega consigo, que você talvez possa ter conectado todos juntos de uma forma única.
mas nada surge do zero, do nada, né? Por isso eu acho importante a vivência, por isso eu acho importante assistir e mudar o meu foco, mudar meu foco, vamos colocar assim, nas coisas que me divertem. Eu gosto muito de um tipo de filme, mas eu me exponho a outro tipo de filme, né? Ir ao estádio, torcer por um time, é algo novo, e eu tô fazendo isso, eu tô adorando. E isso tudo é agregado ao arcabouço de soluções. Estar no meio de uma torcida, vendo a banda tocar, olhando o corte de cabelo da menina e vendo como um cara gesticula. O comportamento do torcedor. Do torcedor. E ver como o jogador chutou a bola. Tudo isso é informação que não posso deixar passar, sabe? Então tudo isso me encanta. E tudo isso vira solução, vira parte das soluções, sabe? É uma merda, eu tô conversando com você aqui, juro por Deus, envolvidíssimo como é os garotos jogando frisbee ali atrás. E por que a coisinha vem e vai dando aquela manceadinha e cai, sabe? E o frisbee, né? O cara joga pra ele, joga contra o vento, ele vem e pousa na mão do rapaz. Algum dia, eu faço animação também, então quando eu vou fazer uma animação, tudo que eu vi, esse frisbee, me ajuda a pensar um movimento harmônico, porque na hora que eu fiz, o vento pegando mudaria essa forma como isso se move. É muita informação, né? Cara, a gente é Aliás, bombardeado. tudo é informação, né? É tudo informação. A gente tá com... somos bombardeados por informação o tempo todo nas redes sociais. Sim. A diferença é que a gente é bombardeado por lixo nas redes sociais, mas por informação a gente é bombardeado o tempo todo. Geral. A pergunta é, você está ou não atento? Entendeu? E não dá para estar atento a tudo. Que enquanto você fala, eu te respondo, eu tô prestando atenção ali, eu sei que tem um outro grupo do lado de cá que tá conversando, interagindo, e a forma como eles interagem é lindíssima, mas eu tenho que, sabe, passar a porra do passarinho pra lá, a praga do passarinho. É uma merda, bicho. É uma merda. Ser seletivo pra caramba. Falar né, de mim é fácil, difícil é ser eu. Ô Zota, já aconteceu de você falar, cara, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu peguei esse... Já. Mas e aí, foi até o fim? Teve uma hora... Tem que ir, porque tem uma parte que chama comprometimento. Sim, mas já houve situações que você falou, compromisso não... Não, aí não... Você tem que ter compromisso com alguma coisa, cara. Eu tenho um compromisso doentio com o meu cliente. E já falhei com o meu cliente, isso são das piores falhas que eu tenho. Sabe? Assim, a falha pior que eu possa cometer, falha com a minha família, minha esposa, meus filhos, meus irmãos, né? Essa é uma falha pra mim que eu corto um braço pra não falhar com eles e a gente acaba falhando aqui ou ali, não tem jeito, né? Não sendo a pessoa que você gostaria de ser. Mas logo em seguida vem falhar com o cliente, isso me tira, sabe? Porque a partir do momento que eu assumir um compromisso com você, eu vou te entregar. A proposta é te entregar algo que te surpreenda, que me surpreenda, inclusive. Se eu te entregar algo que esteja bom, pelo menos, tá bom também. Agora, se eu te entregar um negócio que está aquém, e se eu não te entregar esse, pra mim, não te entregar é matador pra mim. Isso, pelo amor de Deus, acaba com o papai. Cara, eu queria perguntar pra você, além de como ilustrador, como escultor, como todas as inúmeras coisas que você faz que eu acho fenomenal, mas eu queria falar pro Zota, o artista. Hoje em dia, pelo menos ainda mais no meio da faculdade, que eu tô ali todo dia, a gente comenta muito sobre a inteligência artificial e como isso chegou hoje em dia. Então tem muita gente que curte e tem muita gente que abomina isso. E como é que é a sua visão sobre isso hoje em dia? Você curte, você detesta? Eu tô construindo ainda. Sim. Eu curto. Curto muito. E sei que isso, a mudança que isso está causando e que é inevitável, pode ser trágica. Já é trágica para inúmeras áreas, pode ser trágica em escala, e existe uma possibilidade de ser trágica em escala global, né? Mas agora a figura que eu formo é assim, tá vindo um tsunami para cima de mim. Inevitável. Eu não tenho como fugir dessa tsunami.
Eu não tenho poder para impedi-la. Mas se eu puder pegar uma prancha, eu vou tentar surfar ela. Eu vou morrer mesmo. Você tá entendendo? Vamos fazer uma campanha no WhatsApp para acabar com a inteligência artificial? Não vai, papai. E eu gosto de fazer uma analogia com os anos 90, quando eu aderi à ilustração digital. Logo que eu entrei para a ilustração como ilustrador profissional, que a gente desenhava com tinta nanquim, e ela tinha... a época, o desenho ele não era escaneado no jornal, quando eu entrei no jornal. Ele era fotografado. Você trabalhava comigo lá. Você trabalhava comigo lá. O desenho era fotografado para transformar ele no processo químico, no fotolito, para que ele virasse uma chapa para entrar na rotativa, para ser impresso em offset. Então, depois veio o scanner, onde você desenhava ainda à mão, escaneava e saía e imprimia isso em preto e branco. Aí, de repente, veio a ilustração digital. Do jeitinho que ela apareceu, Caiu de cabeça. Caiu pra dentro. Então, ela já existia, a arte digital, só que ela foi popularizada. Por exemplo, eu podia ter um computador. Computador não é agora só uma universidade ou exército que tem, babaca. Eu tenho um computador, né? Tudo bem que minha pulseira de couro tem uma capacidade de processamento maior do que meu computador daquela época. Dane-se. Era um computador. E eu caí pra dentro. E eu me recordo de que havia, eu não canso de falar sobre isso, porque a gente precisa falar sobre isso. Pessoas, artistas das mídias tradicionais tinham medo daquela onda avassaladora da computação gráfica e diziam que desenho feito no computador não era arte. Eu me recordo de você ter falado isso em algum vídeo. E eu vídeo falo seu. muitas vezes, eu vou falar quantas vezes, e falava isso muito antes das IAs, e vou voltar com esse termo agora, porque eu fiz um desenho, uma ilustração do Homem de Ferro. Do Homem de Ferro. Como eu gosto desse vídeo. Tá lá no YouTube, tá lá assim, ó, há 17 anos postado. É bom que fica um registro lá. Não dá pra falsear isso. Foi um desenho. Eu fiz isso aqui, eu pirateei programa pra poder fazer a gravação de tela. Como é que faz isso? Pirateei programa, tive que aprender a editar, que é a merda, pra poder... Porra, não entendia nada daquele trem. Tudo era muito novo, novamente. Meu computador não tinha a capacidade de processamento de uma cabeça de fósforo. Então... E fiz um vídeo, sofri para fazer aquele desenho, sofri 20 vezes mais para editar ele e para publicar no YouTube, sabe? E deu nada de visualização, de nada. Eu parei de editar, dar uma trabalheira da peste, eu publiquei alguns desenhos daquela, larga essa merda pra lá. Eu vou trabalhar, o que sustenta a minha vida aqui é fazer meus desenhos. E ele tá lá, eu fiz exclusivamente para enfiar na cara. Então vamos lá, porque as pessoas tinham na cabeça o quê? No computador até eu. Vai! Faz! Você aperta Ctrl Alt C de criar e sai um desenho. Eu falei, não. Eu tenho um pincel que é digital. Esse pincel tem propriedades como transparência, como espessura, como fluidez da tinta, sabe? E o Photoshop, que eu sempre usei para desenhar, ele tinha vários recursos. Eu falei, não vou usar nenhum recurso. Não é pecado. Se o recurso do pincel tá lá, você usa. Se o recurso da tinta aquarela tá lá de ser transparente, você usa esse recurso. Se o recurso tá no computador, você usa esse recurso. Mas não vou usar. Então eu fiz aquele desenho inteiro usando pincel duro e só usando... Nem Ctrl Z eu usei. Porque era um recurso. Mas a pintura não tem Ctrl Z. Não usei Ctrl Z. Errou, dá um jeito de... Errei, vou desenho de novo por cima e chego pro lado. Cara, saca? Não tem por que esse medo todo. E aquilo era fruto do medo. As pessoas que não se sentiam confortáveis, não tinham competência para usar desse recurso novo, dessa ferramenta nova, que era a computação gráfica, e aí demonizava. Resultado é que hoje, cá estamos nós,
com artistas digitais, porque estou botando assim, porque para essas pessoas não era artista, sou um artista. O que faz um artista definitivamente não é o resultado em si, é o processo, é a intenção. E isso é muito subjetivo para ser acompanhado, mas é a forma como eu vejo. Ah, então quer dizer que se colar uma banana na parede é arte? Não, a não ser que você veja como arte. E o fato de ser arte para o artista não quer dizer, se for arte para o artista é arte. E você não tem que gostar. O cara pode fazer uma pintura que você gosta e eu não gosto. Agora, porque o reizinho não gosta, não é arte, não é assim que funciona, pô. Eu não gosto de jiló. E nem por isso o jiló deixa de ser comida, porra. Há quem goste. Gosto duvidado, caramba. Mas há quem goste. Mas não, eu não gosto, então não é comida. Porra, bicho. Rei na barriga, que excesso de autoestima que esse povo tem. Sabe? Ah, o cara desenhou um troço que eu não gostei. Então ele não é arte. É sim. Ô Zota, toda hora é hora de aprender? Muito bom. Toda hora é hora de aprender. 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 Sim. Sem sombra de dúvidas. Até falar sobre toda hora é hora de aprender, que as pessoas acham que eu estou querendo ensinar alguma coisa. Hora de aprender é a minha hora de aprender. Que eu estou compartilhando. Antes de você esclarecer, esclareça a que eu estou me referindo, o que é a hora de aprender. Boa. Olha, meu nome é Zota Coelho, eu sou artista plástico, como você já percebeu em toda a nossa conversa. E eu tenho um perfil, eu uso meus perfis nas redes sociais para abrir um espaço de divulgação da arte, né? E eu chamo esse quadro de Toda Hora é Hora de Aprender, do Hora de Aprender. E muitas vezes as pessoas imaginam que quando eu falo Toda Hora é Hora de Aprender, eu estou querendo ensinar algo. Errou! Errou! É minha hora de aprender, é a hora, eu como autodidata, eu aprendo com os meninos jogando frisbee, eu aprendo... Cabeleireiro você aprendeu, né? Com vídeo... Eu aprendo com vídeos de YouTube, muito das minhas técnicas de escultura que eu faço hoje. Eu aprendi vendo observando estúdios, produzindo e compartilhando parte dos seus saberes no YouTube, muito, assim, muito mesmo. Então, quando eu vi os vídeos do Felipe Grimaldi, onde ele falou, chora Photoshop, né? E ele mostrava artistas, eu falei, cara, é isso, cara. E eu tive a oportunidade de ter uma conversa com ele, sabe? E de mais um cara que eu sempre admirei muito, tive a oportunidade de trocar ideia com o cara. O Hora de Aprender, eu como artista polímata, né? Um artista que lida com várias técnicas. E com tanto tempo de carreira, eu tenho algo a compartilhar. Eu pensei, e se os vídeos que eu sempre assisti, que sempre foram importantes para mim, eu passasse a comentar o que passa por dentro da minha cabeça quando eu os vejo. Eu não estou compartilhando, não estou querendo ensinar nada para ninguém. Eu só estou deixando a boca falar o que antes ficava dentro da minha cabeça. Gravo isso e compartilho com vocês a minha hora de aprender. As minhas reações, sabe? Quando eu vejo gente espetacular trabalhando. Isso me inspira muito. E eu acho que isso inspira, e eu acho que isso inspira as outras pessoas também, porque a gente já soma mais de 1 milhão de seguidores juntando todas as redes. E cresce muito. E cresce uma taxa assombrosa. Mostra de que o povo brasileiro, independente, e eu não faço isso novamente, que ele... essa arte, ela... Não é, cara. É o cara, um brasileiro como qualquer outro, que não frequentou a academia e tem uma forma pessoal de ver as coisas, e eu não quero estar certo. O canal é meu, eu falo o que eu quiser, é a minha impressão. Se a sua é diferente, educadamente, todo mundo pode escrever o que quiser, né? Tem gente que é mal educada, eu vou e apago. Não sei se você sabe disso, né? Eu tiro. Você escreve uma merda lá, eu tiro. Simples assim. É meu canal! E quais são essas redes sociais? É @estúdio com E, @estúdio Zota. Sempre @estúdio Zota. @estúdio com E, estúdio Zota, Z-O-T-A. Ótimo.
Então, a gente já está partindo realmente para o final e a gente tem como costume terminar o nosso bate-papo pedindo para o convidado dar 3 referências de arte na sua vida. Vai ser um pouco complicado, né? Sacanear, né? Qualquer que seja. Aí você Qualquer me que quebrou. seja. Pode até ser o que você quiser. Assim como no Hora de Aprender você... Mas se você tiver de escolher 3, pode ser uma pessoa, pode ser uma música, um filme... Olha, eu acho assim, Leonardo da Vinci, pela inspiração como polímata, Uhum. né? O polímata, o cara que era engenheiro, artista, arquiteto, inventor, sabe? Tem que ser das artes, né? Artes, em geral, mas qualquer coisa que você chamar de arte, Tá. eu vou aceitar. Outro dia alguém me falou de uma história em quadrinho. Tá. Alex Ross, como um quadrinista bem lembrado, como um quadrinista que repensou o jeito de fazer o desenho, produzindo as ilustrações dele com o modelo vivo, onde ele costura, ele desenha Marvel, desenha. Então ele pega modelos, escolhe modelos, ele faz as roupas, manda fazer, né, as roupas dos super-heróis, os caras pousam com aquelas roupas e ele pinta com acrílica, se não me engano, não me recordo, mas ele pinta a mão, um pincel, as cenas os quadrinho por quadrinho. É um monstro. Alex Ross. R-O-S-S. Ele tem uma presença boa nas redes sociais também, compartilha desses trabalhos dele, vale muito a pena segui-lo. E outro, o Benício, é um ilustrador falecido, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de ir ao estúdio dele no Rio de Janeiro, e principalmente porque quando eu vi, ele é o cara que desenhava, né, os cartazes do cinema brasileiro, os Trapalhões, Pornochanchadas e tal, era muito característico, aquele desenho, sabe, as pinceladas tem uma característica muito bacana. Mas aí quando eu o conheci, só por isso ele já vale a citação, mas quando eu o conheci, ele compartilhou comigo como ele fazia os desenhos, como ele reproduzia os desenhos, e ele usava um sistema chamado câmera lúcida, um conjunto de prismas, que ele bota, aí ele abriu um estojinho lindíssimo, todo machetado, aí ele abria aquele estojinho, fazia um tripézinho com aquela coisa que parecia que tinha décadas, né? Aí ele levanta aqui assim uma hastezinha, aí aqui assim tem uma gavetinha, ele vai escolhe um dos vários prismas que tem lá dentro, joga esse prisma aqui, aí ele bota o desenho, uma foto aqui e a folha branca aqui, certo? A folha grande e a foto pequena. Aí ele vem aqui, ele olha aqui em cima, a imagem que ele vê aqui se funde com a imagem da folha branca. Aí ele olha para cá e desenha assim, ó, a folha branca ficava aqui embaixo e ele refletia a foto que estava aqui. Aí ele, olhando aqui, ele via projetado o desenho. Aí, por exemplo, eu quero ampliar o desenho. Ele levanta mais. Cara, ele criou isso? Não, isso existe, câmera lúcida, tem, você compra na internet. E voilà, nós temos um dos maiores artistas, né, nessa área, brasileiros, e ele roubava. É roubo. É a mesma coisa que você pegar o Photoshop e colocar uma camada por cima, zero diferença. Eu olhei. É a mesma coisa que você pegar uma foto, bota aqui, marca a foto toda, porque ele usava para marcar a foto, né? Marca a sobrancelha, marca uma sombra, marca uma luz, tira aqui agora ele vai desenhar. Então, para quem acha que desenho é só se você ficar assim, ó. Não, desenho é resultado. Você consegue assim? Consegue. Vai demorar 5 horas a mais. E você vai lá, bota, passa por cima e entrega a arte. Sabe? Ele usava câmera lúcida, pintores puta merda, europeus aí, cara. Porra, tem me fugiu aqui agora. Me fugiu aqui agora o nome. Que usava câmera obscura, né? Porra, um rei, você vai fazer um desenho de um rei. O rei vai ficar parado ali pra você fazer assim, ó. E aí, de repente, por 3 horas, o cara tem um monte de coisa pra fazer, 1 milhão de coisas, vai ficar paradinho. Pra você errar. E aí, se você erra, e o cara fala assim,
Isso aí sou eu? Você não tem essa, né? Essa capacidade. O cara fazia uma câmera escura, fazia um pinhole, é o princípio da fotografia, entrava lá dentro, botava a tela, ajustava a tela para ficava, o cara fica leprosado, ele vai lá e marca a cabeça, marca o olho, marca tal, e faz. E dali ele E desenvolvia. pode ir embora, daqui para frente desembola. Mas hoje, se você faz exatamente a mesma coisa Com outra ferramenta. com o Photoshop, isso não é arte. Vá chupar um prego. Pô, faz isso usando o Photoshop e me entrega um desenho bom no final. Tá certo. Não, vamos conversar. Agora só falar até papagaio fala, pô. Zota Coelho. Valeu, cara. Muito obrigado. Adorei, cara. Adorei. Bicho, você é tão mal.